E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a placenta, né? Como que ela é formada, algumas funções dela e também no final eu vou falar um pouquinho sobre os possíveis causas de sangramento durante a gravidez, tá? Então vamos começar aqui. Eu só quero falar com vocês o seguinte, olha, nesse vídeo eu vou falar sobre a placenta e concomitantemente eu vou falar sobre alguns dias, né, depois da fertilização, né, e como que ocorrem, né, as mudanças ali durante esses dias, tudo relacionado à placenta, tá? Como que vai acontecer, então, o processo de formação da placenta e também a estrutura, a anatomia da placenta, né? Então, vamos começar aqui. Bom, até mais ou menos, né, décima primeira semana, né, de gravidez, o que que vai acontecer? A nutrição, né, desse blastocisto, desse embrião, é uma nutrição vinda do trofoblasto, né? Então, aqui nesse gráfico a gente consegue perceber isso daqui, né, durante as semanas, né, que vão passando da gravidez, até esse ponto aqui, né, 11ª semana mais ou menos, você tem uma nutrição por parte ali do trofoblasto. E essa nutrição, ela vai acontecer justamente por conta das decíduas, né? O que que são as decíduas? São as camadas do endométrio, né, que foram alteradas pela continuidade ali da secreção de progesterona por parte do corpo lúteo. A gente sabe o seguinte, quando a mulher ela não engravida, né, quando não ocorre a fertilização, os níveis de progesterona que são liberados pelo corpo lúteo, na fase lútea do ciclo dela, esses níveis vão baixar. Quando esses níveis abaixam, né, o que que acontece? O endométrio ele começa então a sofrer o processo de necrose que vai gerar depois a descamação e consequentemente a menstruação. Se ocorrer a fertilização, o que que vai acontecer? Você tem então o início de um processo que vai fazer com que a progesterona continue sendo liberada pelo corpo lúteo até o quarto mês, mais ou menos ali da gravidez, tá? E isso vai fazer com que esse endométrio ele fique um pouco mais desenvolvido, um pouco mais espesso naquela região, justamente por conta de depósito, né, de glicogênio, de lipídio, de proteínas, né, de aminoácidos, naquela região que vão ser muito importantes para a nutrição, então, desse embrião até a 11ª semana de gravidez, tá? Após a fertilização. Né? E aí isso vai acontecer e vai fazer com que haja, então, a formação dessas camadas, que são as decíduas. As decíduas, elas são divididas em três camadas diferentes: camada basal, capsular e parietal, tá? A camada basal, ela é a porção materna, ela vai ficar embaixo ali do concepto, né? Embaixo do embrião. A capsular, ela vai envolver o concepto. E o resto, né, das camadas ali, o resto do endométrio, vai ser então a decídua parietal, tá? Então, essa decídua, ela possui uma espessura maior do que o endométrio normal, né? Porque ela tem então as células ficam um pouco mais túrgidas, né? Elas ficam cheias de glicogênio, de lipídio, né? E isso é por conta, então, da ação da progesterona, a ação aumentada da progesterona por conta desse processo de fertilização que aconteceu, tá? Então, inicialmente é assim que vai acontecer. Depois, né, aí começa, então, a difusão placentária. E aí vocês podem notar aqui nesse gráfico, né, que essa difusão placentária, ela vai aumentando a sua condutividade, né? A partir então da passagem das semanas, né? Por quê? Porque a placenta ela vai mudando a sua conformação e a gente vai ver como que isso acontece mais para frente, tá bom? Bom, do que a placenta ela é formada, gente? A placenta, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente tem a formação do blastocisto, né? O blastocisto ele é formado, então, trofoblasto e por embrioblasto. O embrioblasto que vai ser dividido depois em hipoblasto e epiblasto, e o trofoblasto que vai ser dividido em citotrofoblasto e sincistofoblasto. Lembrando que o blastocisto tem a cavidade que é a blastocele, né? É, e aí, o que que acontece? O trofoblasto, que é essa outra parte ali do blastocisto, que é justamente quem vai se inserir no endométrio no momento da implantação, esse trofoblasto ele é dividido em duas camadas. A camada mais interna, que é o citotrofoblasto, e a camada mais externa, que é o sincício-trofoblasto. O citotrofoblasto ele é formado por células mononucleares, células divididas, né, e mononucleares. Essas células elas têm capacidade de fazer mitose, tá? Então, a principal característica delas é essa, elas são células com alta taxa mitótica. Isso vai ser muito importante para a implantação do blastocisto.
No caso do sincício trofoblasto, sincício, gente, é basicamente uma união de várias células que ficam aglutinadas ali, elas fundem as suas membranas e formam uma célula gigante multinuclear. Isso é um sincício. E o sincício trofoblasto é exatamente isso. Ele vai ser, então, uma fusão dessas células do citotrofoblasto que estão sofrendo mitose lá na frente. Então, uma fusão na parte mais externa, na camada mais externa. O sincício trofoblasto não tem capacidade mitótica. Quem tem capacidade mitótica é o citotrofoblasto. E aí, como que acontece o processo de implantação? Vai acontecer com essa mitose, né, sucessiva do citotrofoblasto, que vai mecanicamente empurrando o sincício trofoblasto para dentro do endométrio, com o auxílio de enzimas proteolíticas, né, que são liberadas também pelo sincício trofoblasto. Vale ressaltar que o sincício trofoblasto, ele vai ser muito importante porque ele que vai liberar o HCG, tá? E a liberação do HCG vai fazer com que haja uma maior produção e liberação, né, e a continuidade de liberação de progesterona por parte do corpo lúteo. E isso vai ser muito importante para a formação das decíduas e para a nutrição do embrião, né, a nutrição inicial do embrião, que foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Então, a placenta ela é formada pelo citotrofoblasto e pelo sincício trofoblasto inicialmente, tá? E aqui eu coloquei do lado, só para a gente ter uma noção, assim, concomitante, né, do que está acontecendo. Aqui, olha, a gente tem de verde mais escuro o sincício trofoblasto, verde mais claro o citotrofoblasto, de azul a gente tem o epiblasto e de amarelo a gente tem o hipoblasto. O epiblasto e o hipoblasto, eles são parte, né, do embrioblasto, que é o que vai dar origem depois aos tecidos embrionários, certo? E os anexos também, né? No oitavo dia de gestação, no oitavo dia depois da fertilização, o que que você vai ter aqui? Você vai ter o sincício trofoblasto entrando para dentro das decíduas, né? Entrando para dentro do, do endométrio, certo? Com a ação do citotrofoblasto, né? Então, você está tendo um processo de implantação, o blastocisto ainda não está completamente implantado, né? E o que que você vai ter? A formação do hipoblasto e do epiblasto, basicamente, e a formação da cavidade amniótica. A cavidade amniótica, ela é uma cavidade no epiblasto, tá? E aí, em volta aqui da cavidade amniótica, as células do epiblasto vão formar as células amnióticas, tá? Que são os aminioblastos. Os aminioblastos que são as células importantes, né? Porque elas vão fazer, então, o líquido amniótico. Inicialmente, elas vão produzir o líquido amniótico. Depois, lá para o final da gravidez, o líquido amniótico ele vai ser muito composto pela urina fetal também, né? Mas, inicialmente, o líquido amniótico produzido pelos aminioblastos que vão revestir essa cavidade amniótica, que é parte, ali, é uma cavidade do epiblasto. Tá? Então, a gente está falando de parte embrionária, né? De embrioblasto. Na parte do trofoblasto, sincício trofoblasto e citotrofoblasto se implantando no estroma endometrial, tá? E aí notem que no estroma endometrial você tem diversos capilares. Isso aqui vai ser muito importante, porque à medida que o sincício trofoblasto ele vai adentrando nessa essa camada aqui, né, de endométrio, ele vai se aglutinando com esses capilares de sangue materno. E isso vai ser muito importante para formar os sinusoides maternos que vão ser muito importantes para a formação, né, da circulação placentária, tá? Que a gente vai ver mais para frente também, tá? Então, assim, é só para a gente ter uma noção. Do oitavo dia para frente, você já tem ali uma implantação, né? A gente sabe que o processo ali de clivagem, ele vai durar mais ou menos até 7 dias, né? E aí, depois, no oitavo dia, você vai ter, então, o processo de implantação se iniciando, que é basicamente o que está sendo mostrado aqui. E concomitantemente tem as atividades também do embrioblasto que vão acontecendo. Eu vou mostrar aqui aos poucos, superficialmente para vocês, porque depois a gente vai focar mais no embrioblasto. Inicialmente, né, nesse vídeo agora, a gente está focando mais no trofoblasto, porque a gente está falando de placenta, tá? Mas eu vou citando algumas coisas também que vão acontecer, tá bom? Então, basicamente isso daqui. Vamos para a próxima. Ó, o que que acontece? Enquanto o trofoblasto ele está se inserindo no útero, o que está acontecendo? Você vai ter formação de capilares do embrião, tá? Então, esses capilares, né, que vão se traduzir nas vilosidades placentárias, eles estão começando a ser formados. Como que isso acontece? Você tem a formação de vilosidades primárias, tá? Mas isso não vai acontecer no nono dia, que é o que está aparecendo aqui. Isso vai acontecer lá para o 13º dia, eu vou mostrar mais para frente também, tá? Você vai ter formação dos cordões trofoblásticos, que vão dar origem
às velocidades primárias que dão origem às velocidades placentárias, tá? E aí, isso, de novo, as velocidades placentárias, elas são formadas principalmente lá para o 13º dia, tá? A gente está falando aqui do nono dia. Nono dia, você tem a formação dos cordões trofoblásticos. Esses cordões trofoblásticos, né, eles vão ser muito importantes para a formação depois das velocidades placentárias, certo? E formação dos sinusoides maternos. O que que acontece? Nesse momento aqui do nono dia de gestação, o que que você tem? O sincício trofoblasto, ele entra num estágio que é chamado de estágio lacunar, né? O estágio lacunar nada mais é do que um estágio em que você tem a formação de lacunas no sincício trofoblasto, ou seja, de buracos. E esses buracos, depois, né, mais para frente, eles vão se aglutinar aqui aos capilares maternos, né, aos capilares sinusoides maternos. E aí você tem a formação, então, de uma circulação útero-fetal, tá? Que é muito importante para a nutrição do feto, que é muito importante para a formação da estrutura da placenta. Certo? Então, mas no nono dia você tem, então, o início dessa fase lacunar, tá bom? Cincício trofoblasto tendo essa formação aqui de lacunas na sua estrutura, e também, além disso, né, pensando em embrioblasto, né, eu falei com vocês que eu vou falar superficialmente dele, você vai ter o início ali da formação da cavidade exocelômica, que nada mais é do que essa cavidade aqui, né? Essa cavidade aqui que vai ser formada aqui pela membrana exocelômica, e a membrana exocelômica ela é formada, então, entre o hipoblasto, né, que é esse amarelinho aqui, e o citotrofoblasto, certo? Então, o citotrofoblasto aqui serve como um limite externo, né, para a membrana exocelômica, e a, as células do hipoblasto vão servir, então, como um limite interno, né, da membrana exocelômica, e aqui a gente tem a formação da cavidade exocelômica, ok? Que vai ser basicamente a cavidade vitelínica depois, né? Então, é isso que está acontecendo nesse nono dia. Lembrar, né, que enquanto o trofoblasto está se inserindo, ele já está começando a formar essas estruturas que vão dar origem depois à circulação útero-fetal, tá? Isso que é muito importante de entender aqui. Tudo vai culminar na formação das velocidades placentárias. Lembrar que velocidade placentária é basicamente, né, a parte fetal que vai ter na parte de dentro dela o sangue fetal passando pelos capilares fetais, né? E em volta dessas velocidades placentárias ou velocidades coriônicas, né? Você tem ali a passagem dos capilares sinusoides maternos, né? E a partir dessas velocidades é que vai ter, então, a passagem de nutrientes, de gases, né? E de excretas do próprio feto, né? Do feto para a mãe ou da mãe para o feto, ok? Então, é por ali que vai acontecer essa troca. Lembrar que o sangue materno e o sangue fetal, eles não entram em contato, né? O máximo que eles vão chegar próximos um do outro vai ser basicamente nas velocidades coriônicas, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Ó, até o 12º dia, o que que vai acontecer? Então, a gente passou do oitavo para o nono dia, aí agora do 10º ao 12º dia, né? O que que está acontecendo? As lacunas do sincício, né? Porque ele tá, o sincício trofoblasto, ele está no estágio lacunar, essas lacunas, elas vão se tornar contínuas com os capilares sinusóides maternos. Isso está acontecendo por quê? Porque o sincício trofoblasto aqui, olha, ele está caminhando para dentro, né, do estroma endometrial, justamente porque você está tendo a formação aqui das velocidades primárias, né, as velocidades primordiais, que são parte do citotrofoblasto. O citotrofoblasto está formando os cordões trofoblásticos. E esses cordões trofoblásticos, eles vão empurrando o sincistotrofoblasto para cima, né, para dentro do estroma endometrial. E aí até que ele vai chegar, então, a encostar nesses vasos aqui, né, nos vasos sanguíneos maternos, né, os capilares maternos, né? E aí, o que que vai acontecer até o 12º dia? Eles vão aglutinar, né? Eles vão se juntar, e isso vai fazer com que esse sangue dos capilares maternos entre para dentro dessas lacunas, tá? Formando, então, o que a gente chama de sinusoides maternos, né? Os capilares sinusoides maternos, que são basicamente as lacunas do sincício trofoblasto preenchidas de sangue materno, ok? É assim que acontece esse processo. E aí o que que acontece? Nesse momento você já tem o estabelecimento de uma circulação útero-placentária. Por quê? Porque o sangue materno ele já está disperso aqui nessa cavidade, né? E a gente sabe que já tem a formação dos capilares
embrionários. Esses capilares embrionários eles vão se traduzir depois nas velocidades coriônicas, né? As velocidades coriônicas que estão sendo formadas por parte do citotrofoblasto, né? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem a formação das velocidades coriônicas por parte do embrião e a formação dos capilares sinusoides maternos por parte do sincício trofoblasto ali com o estágio lacunar chegando ali junto aos capilares maternos no estroma endometrial, tá? Então é assim que acontece. E além disso, você tem formação de cavidades coriônicas no mesoderma extraembrionário. O que que acontece? O mesoderma, ele vai ser formado entre o citotrofoblasto e o hipoblasto e o epiblasto, né, que é a parte do embrioblasto, você vai ter a formação do mesoderma, mesoderma extraembrionário. O mesoderma extraembrionário nada mais é do que um tecido conjuntivo, né? E esse tecido conjuntivo, ele vai formar essas lacunas aqui, ó. Lacunas que são chamadas depois, né, de eh, cavidades coriônicas do mesoderma extraembrionário, ok? Isso daqui vai ser importante depois para o desenvolvimento embrionário, não vai ser o nosso foco agora, mas depois a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, né? Vamos seguir aqui então. No 13º dia, o que que você vai ter? Formação das velocidades primárias. Aí sim, o citotrofoblasto ele chega num ponto em que ele já formou as velocidades primárias, que vão dar origem, então, às velocidades coriônicas, às velocidades placentárias, ok? Que vai, então, basicamente concluir o processo de formação da circulação útero-fetal, tá? E aí vai estar pronto para começar ali o processo de passar, então, essa nutrição, né, do trofoblasto para a placenta, tá? Basicamente isso. Aí o que que acontece? Nesse momento aqui, é um momento que é muito propício para haver sangramento de nidação. Por quê? Porque no 13º dia, o blastocisto ele já está praticamente completamente inserido, ele já está implantado, né? E em volta ali da região, né, do ósteo que foi deixado por ele, né, pelo blastocisto. No momento da implantação, você já tem até tecido conjuntivo tampando aquilo ali, né, um tecido cicatricial, né, tecido fibroso. E aí o que que acontece? Nesse momento pode haver sangramento. Por quê? Porque você teve aqui a junção, né, das lacunas do sincício trofoblasto com os capilares maternos. E aí a quantidade de sangue que vem para cá é uma quantidade muito grande. Pode haver vazamento de sangue nesse momento e aí, isso vai fazer, então, com que haja o sangramento de nidação. Ele ocorre entre o 13º e o 14º dia, e geralmente, por conta disso, ele é basicamente, assim, confundido com menstruação, né? Porque ele vai acontecer basicamente no dia em que a mulher deveria menstruar se ela não tivesse fertilizado, né? Não tivesse tido a fertilização. Então, isso pode confundir um pouco a mulher, ela pode ter esse sangramento. Só que esse sangramento ele dura no máximo 2 dias e o fluxo é muito menor, tá? Um fluxo muito menor mesmo, não é um fluxo menstrual, né? Então, existem diferenças aí entre esses sangramentos, ok? Então, é basicamente isso que acontece a partir do 13º dia. A parte embrionária, né? Ou seja, o que vem a partir do embrioblasto a gente vai falar depois. Vamos focar na placenta. Bom, qual que é a estrutura da placenta? Como que acontece? Então, aqui a gente já tem a formação, né? Já ocorreu a formação, né, desse fluxo sanguíneo útero-fetal, né? Então, já tem sangue materno e sangue fetal atuando ali naquele local. E aí, o que que acontece? A gente tem a decídua basal. Decídua basal vai ser o local ali de inserção, né, dessa estrutura toda da placenta, né? E aí o que que a gente tem aqui, olha? A gente tem essa parte aqui, que é a parte fetal, né? E aqui são as vilosidades, né? Basicamente isso, as vilosidades, nesse ponto aqui, né? Então a gente tem vilosidade aqui, e aí essas vilosidades, elas são formadas, né? Elas vão ter dentro delas, né? As artérias umbilicais, né? Que são duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, ok? E aqui a parte materna, né? A parte materna que está relacionada ali com a decídua basal, né? E aí você vai ter aqui, né, os capilares sanguíneos, né, da mãe, os capilares sinusoides da mãe, que vão ficar em volta, né, dessas velocidades aqui, justamente para poder fazer, então, a passagem de nutrientes, oxigênio, de CO2, enfim, para o feto, ok? E do feto também, tá? Então é assim que acontece essa é a estrutura, né? Isso daqui vai ser o cordão umbilical que está reunindo, então, todos os vasos aqui, né? Lembrando que, no caso do sangue fetal, o que que acontece? Você tem
a passagem, né, das artérias umbilicais. Essas artérias umbilicais, elas vão levar o sangue com excreta, com tudo que já foi produzido dentro do feto. E aí essas artérias vão liberar essas excretas, né, nos sinusoides maternos, né? Então vão liberar essas excretas para a mãe, né? E a mãe vai liberar o oxigênio, os nutrientes, direto para a veia umbilical, tá? Então a veia umbilical, no caso do feto, é que vai levar o sangue oxigenado para o feto, né? O sangue oxigenado e rico em nutrientes para o feto, tá? Então é o contrário do que acontece no adulto, né? A gente sabe que no adulto quem leva o sangue oxigenado e rico em nutrientes são as artérias. No caso do feto é o contrário, tá? Justamente por conta, então, do cordão umbilical que vai, então, ter todos esses vasos, ok? É basicamente isso que acontece. Tá? E aí, o que que vai acontecer? A gente tem um fluxo sanguíneo que segue um certo padrão. Então, o fluxo sanguíneo materno, né? O sangue materno, ele flui das artérias uterinas para os capilares sinusoides, que ficam em volta das velosidades coriônicas ou velosidades placentárias, né? E aí, esse sangue, ele volta para a mãe a partir das veias uterinas, né? Basicamente, o fluxo sanguíneo normal de uma pessoa adulta, certo? E aqui, no caso do feto, né? Ele tem duas artérias umbilicais. Essas artérias umbilicais, elas vão desembocar o sangue delas nos capilares das velosidades. Então, esses capilares que ficam dentro das velocidades placentárias, eles vão receber, então, o sangue que vem das duas artérias umbilicais. E aí, esse sangue, ele volta para o feto a partir da veia umbilical. Lembrando que as trocas, né, entre sangue materno e sangue fetal acontecem nessa região aqui. Por isso que a placenta é tão importante, né? Então, é basicamente isso daqui, essa é a estrutura aí da placenta, tá? Aí, quais são as funções da placenta? A placenta, ela tem funções diversas, tá? Ela vai ter função de proteção do feto, função de nutrição do feto, né? Que é basicamente o que a gente sempre pensa, respiração também, excreção, produção de hormônios. Aqui eu especifiquei mais a produção de hormônios, porque é agora que eu vou falar disso, tá? Depois eu vou falar um pouco mais do resto. Mas o que que acontece? A placenta, ela tem a capacidade de produzir alguns hormônios, principalmente progesterona e HCG, tá? No caso da progesterona, ela vai ter uma ação muito importante aqui nesse ponto, por quê? Porque ela vai ter uma ação miorrelaxante, tá? A gente sabe que a placenta, que a progesterona, ela tem a capacidade de reduzir a força de contratilidade uterina, né? Do miométrio. Então, nesse caso aqui, durante um processo de gravidez, é muito importante que você tenha uma redução ali da força de contratilidade uterina para evitar um possível aborto, por exemplo, tá? Então, a progesterona é muito importante por conta disso, nesse contexto, ok? É, e a placenta, ela não vai conseguir, assim, por conta, questões enzimáticas mesmo, né? Ela não vai conseguir fazer essa conversão, essa redução da progesterona em androgênios e estrogênio. Quem vai fazer isso para o feto vão ser as glândulas suprarrenais do próprio feto, tá? Principalmente a produção de estrogênio, ok? Então, nesse caso aqui, não vai ser por parte da placenta. A placenta tem uma função muito importante para a produção de progesterona, tá? E o HCG, que depois vai ser utilizado, né, o beta-HCG, como forma de definir se a pessoa está grávida ou não, o exame de beta-HCG. Por que beta-HCG? O HCG, ele é um hormônio que ele é formado por uma porção alfa e uma porção beta. A porção alfa do HCG, ela é idêntica à porção alfa do LH. Então, uma mulher que não está grávida, ela vai ter nesse exame de HCG, se fosse um exame de alfa-HCG, ela teria ali um diagnóstico de gravidez. Por quê? Porque o alfa-HCG, né, essa porção do HCG que chama alfa-HCG, ela é idêntica à porção alfa do LH, e a mulher vai ter o LH sendo liberado. Então, não vai dar certo, né, se fazer um exame alfa-HCG. Agora, o beta-HCG, ele é específico do HCG, é uma porção específica do HCG. E aí sim você consegue, então, ter uma especificidade muito grande, né? Para saber, então, se a mulher está grávida ou não. Por quê? Porque, no caso, né, o cincício trofoblasto vai começar a liberar o HCG. E aí ela consegue, então, esse HCG consegue ser medido, né? Você vai conseguir encontrar esse HCG ali no sangue materno, ok? E na urina também. Então, basicamente isso daqui. Bom, a placenta, ela vai mudar durante o processo de gravidez, tá? No início da gravidez, a placenta ela vai ser mais espessa. E isso vai inferir basicamente no seguinte, ela vai ter uma menor área superficial para troca, né? E ela vai ter uma menor permeabilidade, tá? A placenta, então, no início,
ela vai ser mais espessa e ela vai ter uma condutibilidade menor, uma condutância menor, ok? E no caso da placenta mais para o final da gravidez, né, ela vai ser uma placenta mais fina. E isso vai fazer com que ela tenha uma maior área superficial, uma maior permeabilidade, que vão se traduzir em uma maior condutância, né? Então, é uma placenta com uma maior capacidade de conduzir oxigênio, CO2, os eletrólitos, né, todas as vitaminas necessárias, inclusive, né, anticorpos também, né? É uma placenta, então, mais funcional, ok? Isso faz todo sentido porque o feto, né, o concepto, ele está crescendo, então ele precisa de mais aporte. E aí, quanto mais ele precisa de aporte, mais fina vai ficando a placenta, até que no momento ali do parto, a placenta está o mais fino possível, né? Justamente porque ela chega numa condutância maior, a maior condutância possível, quase 100% de condutância, ok? Mas no início ela está mais espessa. É só a gente lembrar, então, dessa dinâmica placentária, ok? A placenta, gente, como eu falei com vocês, ela é muito importante para nutrição, para excreção, né, passagem de gases, né? Então, o que que vai acontecer? Existe um transporte placentário. Esse transporte placentário, ele vai acontecer de diversas formas, né, por diversos mecanismos. Então, os mecanismos de difusão simples, difusão facilitada, arraste, ou ultrafiltração, né, como você quiser chamar, transporte ativo, pinocitose, tá? No caso da difusão simples, você vai ter a passagem de água, de oxigênio, de CO2, de monóxido de carbono, tá? Difusão facilitada, vai passar glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos, os íons sódio, potássio, cloreto, vitaminas hidrossolúveis, né, que vão passar mais rapidamente pela placenta do que as vitaminas lipossolúveis, tá? Nesse caso aqui. Mentira, ao contrário, né? As lipossolúveis passam mais rápido do que as hidrossolúveis, né? A hidrossolúvel vai precisar passar por difusão facilitada e a lipossolúvel passa por difusão simples, né? O processo de ultrafiltração, o arraste, ele vai acontecer por diferença de concentração, né? De um lado para o outro, beleza? Então, pode acontecer também. O transporte ativo, principalmente de aminoácidos, né? Você não consegue passar uma proteína inteira, mas vai passar aminoácidos por meio de transporte ativo, né? E a pinocitose, que é muito importante, né? A endocitose de IgG, né? O IgG é o único anticorpo que consegue passar da mãe para o feto, ok? Então, confere ali uma certa memória imunológica, é, por parte ali da mãe, certo? O IgG, então, ele consegue passar para o feto, tá? Então, são esses processos aí que podem acontecer de passagem é, do feto da mãe para o feto e do feto para a mãe, tá? Lembrar que as excretas são liberadas do feto para a mãe, então, por exemplo, a ureia é liberada, a creatinina é liberada do feto para a mãe, tá? É, e aí, basicamente, assim que vai acontecer. E isso vai acontecer basicamente por quê? Porque a concentração dessas excretas no sangue do feto, ela é ou ligeiramente maior no sangue fetal, como é o caso da ureia, ou muito maior no sangue fetal, como é o caso da creatinina, do que no sangue da mãe. E isso faz com que haja uma diferença de concentração de um lado para o outro, e aí você gera, né, um gradiente de concentração do sangue do feto para o sangue da mãe, que seria basicamente um processo de ultrafiltração, tá? Então, é mais relacionado com a parte de excreção, isso daqui, tá? Então, essa característica principal aí da placenta. Ela consegue fazer todas essas trocas, beleza? Agora vamos falar um pouco dos anexos, né? Os anexos, vou falar de dois anexos principais aqui: líquido amniótico e o cordão umbilical. Quais são as funções do líquido amniótico? Ele serve como barreira mecânica, tá? Vai permitir o movimento muscular fetal, tá? E aí isso está relacionado com diversos tipos de movimento, tá? Inclusive de deglutição, tá? O feto ele fica o tempo todo deglutindo ali o líquido amniótico e depois ele libera na forma de xixi, né? Ele deglute e libera na forma de xixi, deglute e libera na forma de xixi. Por que que ele faz isso? Ele está fazendo isso basicamente como um treinamento para deglutição. Ele está aprendendo a deglutir, que isso vai ser muito importante. Quando ele nascer, ele vai ter que saber já deglutir o leite, né? Então, ele vai treinando lá dentro, o concepto já vai treinando lá dentro, né? Muscularmente falando, neuromuscularmente falando, né? Permite o crescimento simétrico do embrião por conta da pressão que esse líquido vai causar em todas as partes, né, da superfície do concepto. Ele vai proteger o concepto também contra infecções, né? Então,
isso também acontece, né? Forma uma barreira que protege o concepto contra infecções. Ele vai permitir o desenvolvimento dos pulmões do concepto, porque, né, nesse processo aí de deglutição, ele vai auxiliar nesse processo também de desenvolvimento pulmonar, né? E também ele vai manter uma hemostasia dos fluidos e eletrólitos ali relacionados ao concepto, tá? O cordão umbilical ele vai ser formado por epitélio amniótico, né, na parte mais externa, e também por tecido conjuntivo mucoso na parte mais interna. E ele vai conter os alantóides, que nada mais são do que os vasos sanguíneos fetais, duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, tá? Então, basicamente isso. E por fim, né, de falar dos motivos de sangramento durante a gravidez, né, que eu falei com vocês que eu ia comentar. O que acontece? Existem motivos diferentes para cada momento da gravidez. No primeiro trimestre, basicamente o sangramento que pode acontecer é o sangramento de nidação, tá? O sangramento de nidação que vai acontecer, né, o sangramento de implantação que vai acontecer justamente naquele momento em que você tem um estágio lacunar do cisto trofoblasto, lá a partir do 13º dia, né, que você tem, então, um aporte sanguíneo materno muito grande naquela região. E aí você tem uma possibilidade maior de sangramento, né? No segundo e terceiro trimestres, o que pode acontecer? Pode ocorrer a placenta prévia, que nada mais é do que a placenta se inserindo em locais diferentes do que ela tinha se inserido inicialmente, né? Então, ela pode se inserir ali marginalmente ou ela pode fechar completamente o canal do parto, né? No colo uterino. Isso aí é um problema que vai impedir o parto vaginal, se isso acontecer. E pode gerar também o sangramento justamente por conta ali, né, de rompimento de capilares sinusoides maternos naquela região, justamente porque está mais próximo do colo uterino, e aí aqueles capilares que estão formando a placenta, eles podem se romper e jogar o sangue ali direto na vagina, né? Então você tem um sangramento ali por conta disso. Ou um deslocamento prematuro da placenta, o que é muito perigoso, tanto para a mãe quanto para o feto, né? E isso vai ser causado por causas idiopáticas, por trauma, uso de drogas, né, doenças maternas que não são controladas, né, doenças crônicas não controladas, né, então isso pode gerar então um sangramento, e nesse caso o sangramento volumoso, né, um sangramento muito problemático, tá? Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, tá? Esse vídeo, um vídeo rápido falando sobre a placenta, depois a gente vai voltar falando um pouco mais também sobre a parte embrionária, tá? Valeu aí pela atenção de todos e até o próximo. Valeu.